Olá, moçada. Sou o professor Alisson, da equipe de Geografia do Colégio Nacional. Vamos fazer aqui um rápido comentário da prova da terceira etapa do PAES, Programa Seriado aí da UFO. Bem, moçada, de modo geral, a prova se apresentou em um nível médio, tá? Distribuída de forma até bem distribuída em termos de conteúdo programático, abordando uma questão sobre aspectos ambientais envolvendo a Amazônia e povos indígenas, duas questões envolvendo a globalização, aspectos de modo mais geral, mas abordando principalmente a questão da massificação de consumo, a padronização dos hábitos, a questão cultural, estabelecendo essa relação. Outra questão envolvendo o regionalismo ou a regionalização do espaço mundial, apresentando também as questões que envolvem aí o bloco econômico da União Europeia e as questões de migrações dentro dessa temática da globalização. E por último, a questão de geopolítica, envolvendo aí aspectos da geopolítica contemporânea, a questão do Oriente Médio, a questão dos extremismos, dos radicalismos religiosos aí, em contrapartida essa oposição Oriente-Ocidente, que de forma focada começam a se exacerbar ou se apresentaram de forma mais intensiva no início desse século. Bem, de uma forma mais específica, abordando aí pontos mais específicos dentro desses itens, tentando aqui classificar esses itens em termos de grau de dificuldade, nós teríamos aqui inicialmente, como itens fáceis, 8 itens fáceis. Não é? Itens que, no máximo, cobravam do aluno uma relação básica de conteúdo, ou mesmo a simples análise de uma charge. Não é? E isso é um ponto que deve ser destacado na prova, o uso de múltiplas linguagens, permitindo ao aluno também usufruir de textos, fragmentos de textos motivadores, imagens, charges, não é? Isso, mapas, isso ajudando de forma mais, não tão específica, mas dando uma certa contribuição à resolução das questões, certo? Bom, as de nível médio, também 8 alternativas, 8 itens, sendo assim, pela equipe considerado aí de forma geral, 100 itens difíceis, tá? Que não cobravam tanto assim conteúdo ou mesmo conhecimentos muito aprofundados, mas aspectos gerais. Pensando numa outra classificação, observando aí essa questão das abordagens, não é? De cada item das questões, nós podemos observar que em termos de conteúdo, nós podemos classificar 9 itens como itens conteudistas, aqueles que cobravam conteúdos em termos de conceitos do aluno, não é? Entender como se dá o processo da globalização, entender as nuances presentes nesse processo, não é? Essa sua intensificação no pós-Guerra Fria, não é? Sendo ainda de interpretação, nenhuma propriamente pura e simplesmente de interpretação, e os itens envolvendo conteúdo e interpretação nessa questão das múltiplas linguagens, pedindo para que o aluno se remetesse à charge, se remetesse ao texto, não é? Isso aí permitindo esse conteúdo também e interpretação, ok? Bom, nesse caso, pensando nessa interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade, afinal de contas, isso não transparece tão simplesmente assim nas alternativas, a ponto de destacarmos precisamente o que seria, pelo autor da questão, considerado inter ou multidisciplinar ou ainda transdisciplinar, esses conceitos que ainda pairam com uma certa nebulosidade aí no meio estudantil, não é? Pensando nessa questão, um item podemos entendê-lo como interdisciplinar, se assim nós optarmos, não é? É um item que aprofunda um pouco mais em questões históricas, buscando detalhes da história, fazendo essa junção geografia e história, não é? E ainda os outros 15 itens dos 16 considerados como não interdisciplinares, assuntos pertinentes exclusivamente à geografia, ok? No mais, uma prova de nível médio, creio que a maior parte não teve muitas dificuldades, a grande parte dos nossos alunos não tiveram dificuldade de fazer, tá? Um grande abraço e até mais.